Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, e agora o ano começou mesmo, né? A gente já teve um episódio aí do Páginas Abertas no início do mês em que a gente falou sobre magia financeira. E foram tantos relatos, e foi um episódio tão legal que a gente decidiu dar continuidade ao tema agora, no dia 6 de março, sexta-feira, às 8 horas da noite. É uma live, né? Então é uma transmissão ao vivo, com vídeo, tem chat, a gente vai respondendo o chat ali em tempo real. E dessa vez, agora em março, a gente vai falar sobre dinheiro energizado. Formas, né, técnicas para que a gente coloque prana na grana, né? Da mesma forma que a gente fala, né, em linguagens corruptas, né, de lavagem de dinheiro, aqui a gente utiliza o dinheiro, né, e mesmo que ele não cresça nenhum percentual, né, em termos de quantidade, ele cresce em termos de qualidade, traz mais saciedade, muda a nossa relação com o dinheiro. Então, se você tem relatos sobre magia financeira, sobre investimentos, sobre dívidas, né, tanto de dívidas que você né, pagou, quanto de coisas a receber, manda pra gente lá no nosso WhatsApp no DDD 31 975375123, ou então no e-mail contato@diariomagico.com.br. Os links estão na descrição do episódio, você pode participar junto conosco, né? Se você está ouvindo esse episódio fora da data de publicação, ou seja, bem depois, dê uma olhada qual que é o Páginas Abertas atual. Às vezes você tem algum relato que você pode contribuir conosco e participar dessa construção coletiva que é o Páginas Abertas e o Diário Mágico. E por falar em construção coletiva, esse programa só é possível por causa dos nossos apoiadores. Então considere tornar-se também um apoiador no apoia.se/Diário Mágico. Provavelmente quando você está escutando esse episódio, a gente já fechou ali o nosso programa de amigo oculto artista, mas a gente vai continuar tendo dinâmicas muito interessantes, inclusive no dia 9 de maio de 2026, a gente vai ter o nosso encontro de 5 anos do Diário Mágico aqui em Belo Horizonte. É aberto para todo mundo que quiser participar. Pô, Rodrigo, não sou de BH, mas estou de passagem pela cidade, posso ir? Pode ir, é só chegar. Pô, Rodrigo, sou de BH, mas não faço parte dos apoiadores e tal, posso ir? Pode vir, é só chegar. Pô, Rodrigo, vou me deslocar pra ir, porque eu quero dar um abraço, trocar uma ideia com vocês e tal e tudo, quero conhecer a galera, pode ir? Pode ir, é só chegar. Tá aberto pra todo mundo, vai ser muito legal. A gente vai falando um pouco mais sobre isso aqui. E é isso, pessoal. 2026, Diário Mágico torando. Se você ainda não anota os seus resultados, faça isso e vamos agora abrir mais esse diário. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli e hoje eu tenho a honra de receber aqui no Diário Mágico ele, Demétrio Aristeu. Seja muito bem-vindo, meu querido. Como é que você tá? A honra é toda minha. Eu tô bem, querido. Muito, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigado você por ter aceito o convite, muito legal, tô animado pra nossa conversa. A gente já tava batendo um papozinho em off, eu falei assim, cara, peraí que eu quero escutar isso no programa, porque né, às vezes eu vou comentando e vou empolgando na conversa, né, off-topic, e aí depois eu falo assim, cara, a gente tinha que estar gravando isso, porque é muito legal e tal. Mas
Demetrio, me conta uma coisa, cara. Como que você costuma se apresentar por aí? Tipo, pra quem não te conhece, o que que você faz? Quem é você? Como é que você atua no mundo? Né? Se apresenta pra gente. Muito bem. É uma pergunta interessante, né? E eu gosto de começar com Demetristeus é o nome que eu recebo quando eu começo a praticar bruxaria. É o segundo nome que eu recebo, né? Antes me chamava Ignis. Eu sou um devoto de Hecate há bastante tempo e recebo esse nome da minha deusa. Odiei a princípio, diga-se de passagem. Fiquei muito bravo, por vários motivos, mas fiquei muito bravo. E um deles era porque eu tinha medo que as pessoas achassem que eu escolhi meu nome por conta da Demi Lovato. Por quê? Por quê? Por quê? O nome dela é Demétria, e o Ah, apelido de Demétria fica como Demi, né? Então, muita gente me chama de Demi, e essas perguntas rolaram no começo. pode crer. Mas não tive muita. Claro que a gente tem escolha, mas em gnose, no processo de conexão, quando eu entro para buscar esse nome, qual será meu nome na arte a partir de hoje? E ela traz o Demétrio de forma sisuda, pontual, assertiva, claro, e se silencia. Eu fico, tá bom, e outras opções? E aí não tem outras opções, e eu só aceito e não me arrependo nem um pouco. E Ok. essa é a minha pessoa mágica, que foi? É o que é e pronto. É o que é pronto, exato. É. Aprendi a confiar, entregar e seguir. É isso. Hoje não me enxergo com outro nome. Sim. Mas essa é a minha pessoa física. Meu nome trazido pela minha mãe é Leonardo. E eu Legal. também gosto muito do meu nome. Tem histórias legais em torno disso, né? Minha mãe disse que escutou meu nome e ela caprichou, que eu sou um leonino com lua em leão chamado Leonardo, né? Que Ela legal. caprichou, assim. Tá Pode crer. bonitinho, tá redondo. É, Mas. Pode falar. ela já manjava alguma coisa de astrologia? Não. Não de forma consciente. A minha mãe, toda a minha jornada espiritual tem muito da minha mãe, tanto em herança, em repetição, em resgate. Então, não de forma consciente. Minha mãe tem um ascendente em aquário, então década de 60, 70, 80, estourou tudo, então minha mãe tava lá no meio. Mas minha mãe foi um pouco de tudo. Minha mãe foi Hare Krishna, pra você ter noção. Minha mãe foi bastante diversa. Então ela sabia astrologia, mas não foi uma escolha consciente. Segundo ela estava lavando louça. Meu nome ia ser Bernardo, meu pai não gostou. E aí veio o Leonardo, ela escutou o Leonardo, gritou, oi, o que você acha de Leonardo? Ele gostou e abraçou e virou isso. E Olha aí eu só. vim com uma lua em leão, com um sol em leão, num domingo, então assim, ela caprichou. Que legal. Domingo ainda, que legal. Redondinho, Pô. redondinho. E essas são minhas personas, que eu prefiro deixar separadas, inclusive, por conta do meu ofício civil. Eu sou psicólogo clínico e psicanalista, e eu digo que o CRP, ele é a caça às bruxas moderna, né? Então, meu CPF, Leonardo, meu CRP, Leonardo, tá guardado e resguardado ali, bonitinho, enquanto Demétria é minha imagem pública, minha imagem mágica, tá Legal. envolvida com uma série de coisas por aí. Eu sou astrólogo, eu sou tarólogo, principalmente tarólogo. Não tem uma narrativa da minha vida que não tenha tarô. Mas eu sou magista e pratico magia astrológica como eixo central da minha prática, mas também tenho uma profunda relação com a prática do tarô enquanto um sistema mágico também, enquanto uma prática mágica. Faço parte de um grupo de magia que tem o tarô enquanto matriz e conduzo meus grupos, conduzo meus alunos e instruo os meus alunos em torno dessas sendas mágicas, macumbilísticas e por aí vai. Que legal. Cara, eu estou especialmente interessado num termo que você usou aí, que é o tarô como sistema mágico, né? Acho que a gente vai poder discutir isso, né, daqui a pouquinho. Mas eu queria ouvir de você um pouco a sua história, assim. Você falou que né, sua mãe, né, tem um papel central aí na sua vida. Como é que é isso? Espiritualidade aparece
acontece, né, no início da sua vida ou não, como é que se desenvolve dentro da sua formação como indivíduo e também nessa formação profissional de conciliar psicologia e psicanálise com tarô e com magia. Como é que é a sua história, Demétrio? Beleza, vamos lá. Com 5 para 6 anos, a minha mãe começa a frequentar um terreiro de candomblé. As situações estão delicadas em casa, e aí meu pai é taxista, conhece um mar de gente, e ele comenta com um colega dele que as coisas estão difíceis, coisa e tal, e aquela coisa do vamos lá, minha mãe de santo, e bibibi, bababá. Nisso, minha mãe começa a frequentar, começa a conhecer de uma forma bem casual, bem superficial. Num primeiro momento, inclusive, foi tratada a minha mãe como uma Ekede de Oxum, né? Porque minha mãe sempre muito vaidosa, muito do ouro, muito do Inxalá, maravilhosa. É, E aí minha mãe vai jogar. E nesse jogo aponta a necessidade de alguns cuidados espirituais específicos que me incluíam. Na época, eu não sei exatamente como ficou isso, né? Tem alguns pontos dessa história que ficaram bem obtusos para mim. Mas a gente vai para se cuidar espiritualmente, na época acreditava-se ser um buri, um ebó, a gente ia ficar recolhido um tempo. Eu digo que, que a gente entra pro candomblé em cárcere privado, porque a gente ficou 21 dias recolhido. Ficou eu, meus irmãos, ela, tudo no barracão. E ali a gente sofreu e comeu o pão que o diabo amassou. Desde apanhar, ver minha mãe apanhar, de passar fome, de passar por situações muito das bizarras, assim. Hoje eu olho para esse cenário e falo, meu Deus do céu, como isso acontece? Mas culturalmente o candomblé, em suas heranças escravagistas, há 23, 4 anos atrás, 24 anos atrás, era ainda mais forte. E o candomblé tem como doutrina principal, né, tinha mais forte do que hoje, iniciação compulsória em 2 cenários. Ou a pessoa bola, então ela foi lá visitar a festa linda, maravilhosa, cheirosa, caiu no chão duro igual um pedaço de pau, não é o caso, ou por definição através do Medo de Logum, né, através do jogo de búzios. E no jogo de búzios indicava a morte precoce, tanto para a mamãe quanto para mim. Só que esqueceram de comunicar essa parte, esqueceram de... Não foi um processo de, olha, vocês precisam assim, assim, assado, vocês precisam isso, aquilo, outro, vocês vão precisar passar por alguns cuidados e coisa e tal. Isso não acontece, entende? E, enfim, foi bastante traumático, em vários níveis. Mas foi muito especial depois, quando você cresce e entende, vai ganhando significado, né? O orixá se fez vivo em nossas vidas de forma muito significativa. Minha mãe... Primeiro, dá muita merda, porque a mãe de santo começa a fazer feitiço pra minha mãe cai da escada, arrebenta a cara, nossa, vesícula arrebenta, cara, bizarro. Mas, porém, contudo, entretanto, depois de iniciado, eu passei por... Depois de iniciado, antes de iniciado, dos 4 aos 6, ou seja, dos 4 à minha iniciação, eu passei por inúmeros episódios de abuso e assédio sexual que foram findados após a minha iniciação. E hoje, maior, eu entendo que foi a intervenção e a entrada de orixá na minha vida, efetivamente, né? Foi essa entrada de orixá na nossa vida que fez com que a coisa fosse vista, descoberta e resolvida e redirecionada. Eu sou Moairá, né? Eu sou iniciado para Airá. É uma das divindades que traz a justiça como um princípio fundamental. E a coisa se fez. A coisa se fez de um jeito muito bonito, de um jeito muito sincero, muito honesto. E os anos começam a se tocar ali. Minha mãe pegou muita raiva de religião nos primeiros anos. Por conta de todos esses episódios, e a gente se afasta. O sonho da minha mãe é que eu fosse uma criança normal. Eu cresci ouvindo bastante disso, né?
Além de ser uma criança que não foi batizada, a gente não tinha hábitos religiosos dentro de casa, não tínhamos nada do gênero. O candomblé, acho que foi a primeira coisa constitucional, assim, foi a primeira coisa que se instalou dentro de casa, através desse viés negativo inicialmente. Então, nos primeiros anos, os três ou 4 primeiros anos, a gente tocou a vida como se nada tivesse acontecido. A gente tocou nossos preceitos, deu tudo certo. A gente fez tudo certo. Inclusive, foi perto do Natal, né? A saída foi dia 21 de dezembro. Então, imagina que loucura. E a gente tocou os preceitos, acabou os preceitos, a gente guardou as coisas. Minha mãe foi estourar as coisas no Vale dos Orixás. E, enfim, tem todos uns detalhes engraçados que não cabem aqui. Mas a gente tocou a vida normalmente, assim. Mas as coisas não melhoraram, pra ser bem sincero. A situação da minha família, financeiramente falando, estava bastante difícil. Eu cresci em bairro nobre, em São Paulo. Eu nasci e cresci no Ipiranga. E vivi ali um bom tempo da minha vida. Até que com 10 anos, minha mãe, ela volta para a religião. E decide, através de intermédio de uma amiga, né? E decide se mudar pro interior de São Paulo, mas um interior bem pobre, assim, né? A gente foi pra Juquitiba, que é longe, enfim, não sei nem dar referência daquele lugar, mas é bem longe. E por conta dos episódios de abuso que eu passei, eu já não tinha uma sociabilidade exatamente muito normal. Eu já não era uma criança muito normal, mas eu entro num quadro dissociativo e desenvolvo uma depressão infantil melancólica muito severa. Caramba. Eu só comia, dormia e chorava, chorava, comia e dormia, e era o que eu vivia, assim. Mesmo tendo muito amparo da minha família, não se falava sobre depressão infantil, não se tinha consciência do impacto, ou mesmo, e eu só fui descobrir isso muitos anos depois, da proporção dos episódios que eu passei, não se tinha noção de tudo o que aconteceu. E eu tô na merda, assim, eu ia pra escola, chorava, dormia, os meus professores, inclusive, me protegiam. Tive um professor de matemática que, numa determinada aula, me acordou assim, tava dormindo lá no fundo da aula, falou: Léo, pode resolver aquele problema que tá na lousa ali, por favor? Aí eu com baba seca na cara, assim, sabe? Tipo, ramela no olho, levantei, peguei o giz, resolvi o problema, olhei pra cara dele, ele disse: é por isso que ele pode dormir. Boa noite, Léo, pode descansar. E aí, sabe? E ali eu sofri, além da depressão, muito bullying, porque eu já era uma criança viada, porque eu era uma criança macumbeira no interior mais evangélico que se tinha. Eu tava muito fora de casa, assim. Até que tem minha primeira tentativa de ir embora, de autoextermínio, e minha mãe entende que tem uma coisa errada. Meu professor chama ela na escola e fala: leva ele embora. Não tem como, leva ele embora. Você vai acabar com ele, leva ele embora. Quando a gente mudei pro Campo Limpo. E no Campo Limpo tinha internet. Você tem noção, nunca chegava internet em Juquitiba. TV a cabo não existia, era só por satélite. E se passasse uma nuvem, não rolava. Eu brincava que eu estudava em Hogwarts, porque a minha escola era no alto do morro, assim, sabe? E aí você chegava às 6 horas da manhã, era só aquela névoa, assim. Falei: caralho, eu tô muito Hogwarts, sabe? A galera ia com um saquinho plástico no pé pra não sujar o tênis de barro. Era muito roots, assim. E aí contrastou com qualquer referência da minha frágil identidade, eu quebrei. Quando a gente muda pro Campo Limpo, região periférica de São Paulo, hoje formado, né, profissional da saúde, eu entendo que eu passei por um quadro de variação. Então eu saio de uma depressão melancólica, que é o clássico que a gente visualiza de depressão, né? Chora, dorme, tá triste, e vou para uma depressão apática. Não sinto nada. E dentro de um repertório emocional limitado da minha família, tá tudo bem. Ele não tá chorando, ele não tá mais em crise, tem ali o computador dele, ele consegue falar com os amigos, tá bem, tá tudo certo. Não estava tudo certo. Aquele narrador no fundo, né? Não estava tudo certo. Eu tenho um Mercúrio forte no mapa e falar nunca foi um problema pra mim.
Triste ou não triste, depressivo ou não depressivo, falar nunca foi um problema pra mim. E em bairro periférico você tem acessos que em outras regiões você não conseguiria. Então, voltando da escola, eu compro 6 pãezinhos, 300 gramas de mussarela e um saquinho de chumbinho pro meu pai matar os ratos. E coloco na mochila e vou acabar com este vazio que eu estou sentindo porque eu não aguento mais, sabe? Vou acabar com isso porque eu não aguento mais. Eu tava bastante anêmico, porque, enfim, acho que é autoexplicativo. Eu durmo e de madrugada eu acordo assim, falo, beleza, tá todo mundo dormindo, vou fazer meu misto quente. Que horror. Hoje eu dou risada disso. Eu dou risada sempre que eu vejo um misto quente, mas é horroroso. E quando eu levanto da cama, sabe aqueles apagões que a visão tem quando você tá fraco? Que a visão dá uma escurecida, o coração dá uma taquicardia e tal. Eu tinha eventuais quadros daquilo, mas aquele foi bem marcante. Eu levanto da cama, eu tenho um desse apagão e eu tenho uma visão, revelação, memória, delírio, absorção, enfim. Eu fui raptado por ET, enfim. Inclua aqui o efeito mágico que você quiser. Eu tenho uma memória. Eu tô da altura da mesa. Tenho uma visão que eu sou da altura da mesa, os meus olhos estão na altura de uma mesa. Tem uma toalha de renda, né, disposta nessa mesa, e a renda caindo na minha frente, né, porque eu sou do tamanho da mesa. Tem uma vela acesa em cima da mesa, minha mãe tá embaralhando cartas. E eu tô tentando me aproximar da vela, porque eu sempre fui encantado com fogo. E ela colocando a mão no meu peito e dizendo, vai pra lá, Léo, vai pra lá, Léo, e me tirando. Eu volto desse rapto de consciência que eu tive, ignoro e vou fazer o que eu ia fazer, né? Tipo, dane-se. Quando eu abro a porta do quarto, dava na sala, e na sala escura tinha só a brasa de um cigarro aceso, assim. Falei, oi? Era minha mãe, fumando no escuro. Eu falei, que você tá acordada? Ela disse, eu não consegui dormir. Minha mãe maravilhosa. E aí, eu pergunto pra ela sobre essa memória. Sobre essa visão. A primeira pergunta que ela fez pra mim foi, quem te contou isso? Eu falei, não, ninguém me contou, eu vi. Minha mãe tem ascendente em aquário, mas ela tem um Marte cravado no ascendente, o grau do ascendente exato em Marte. E minha mãe é de Ogum-té, né? Minha mãe é de uma Iemanjá, mas ela não é Iemanjá do vestidinho azul com estrela na cabeça. Tem chifre e tem tridente, né? Ela me agarra pelo braço, muito delicadamente, me arremessa, tal qual uma bola de boliche nos pinos, e me coloca no computador. Escreve tarô, dá enter e disse, se vira. Vai dormir. Rodrigo, naquele dia, eu esqueci que eu ia me matar. Eu comecei a ler, assim, desesperadamente. Eu tinha fome daquilo. 3, 4, 5, amanheceu, meu irmão acordou. Você não vai pra escola? Eu falei, não, vai pra lá e depois... Vai pra escola que depois eu me acerto. 7, 8, 9, 10 horas, minha mãe acorda. O que você tá fazendo aí? Não foi pra escola? Não tava me sentindo bem e tal. Segue, 10, 11, 1, meus irmãos chegam da escola. E eu tô lendo desesperadamente, assim. Eu esqueci que eu ia me matar. E aí eu peço um tarô pra minha mãe nessa... Eu fico uns dias nessa obsessão. Eu peço um tarô pra minha mãe e nós temos a primeira grande conversa. Ela me leva pro quarto, e aí ela fala pra eu abaixar. E ela olha pra mim assim e fala, para. Eu preciso que você pare. Você já não vão muito com a tua cara. Ela tá falando da minha família. Aí você ainda vai ficar metido com essas coisas? Para, porque você não é só uma criança normal. Só que eu tenho ascendente em Áries, né? E aí eu falei, tá bom, vou parar. Assim que ela saiu, dei um jeito, arrumei umas moedas, uns negócios, imprimi um tarô em modo econômico de impressão, pra tinta não acabar na minha mão, óbvio, que senão eu ia tomar uma surra. Colei no papel cartão, passei contact, recortei meu primeiro tarô, as 22 cartas, e comecei
a brincar, comecei a atirar, comecei a sofrer bullying na escola. Cara, e o quão simbólico é que você quem fez seu primeiro tarô? Eu que fiz. Muito doido. Detalhe, É a verdadeira iniciação, né? Da confecção, né? não tinha papel cartão vermelho o suficiente para todas as cartas. Se você olhar meu primeiro baralho, tem tipo 18 cartas vermelhas e o restante amarelo, sabe? Pode crer. É tudo bem, assim. Vambora. Comecei a sofrer bullying na escola por causa das cartas. E aí, de novo, eu falo sobre como... Hoje eu não me identifico muito com o candomblé enquanto religião, no sentido de praxis mesmo, né? Eu acho que o candomblé, ele tem já muitos anos sofrido muito com os processos de comercialização e sofrido muito com os processos... acho que o candomblé dá muito poder para pouca terapia. Então, essa Sensacional. combinação... Essa descrição é maravilhosa. Sim. Essa combinação ela é muito perigosa. Então, eu prefiro manter uma certa distância. Mas orixá sempre se fez muito vivo. Sempre. E aí, jogando tarô na escola e sofrendo bullying, eu tenho um diretor gay, um orixá de Oxum, que num determinado recreio toca o sinal, eu não vou sair da sala. E aí ele vem até minha sala e chama meu nome inteiro pra minha sala agora. Aí eu chego lá, ele trouxe as cartas, joga aqui pra mim. Caraca. E eu começo a ler pra ele, pras professoras, eu saía da minha sala e ia direto pra sala dos professores, e todo mundo achando que eu tava sofrendo, sabe? Tipo, é pra me proteger. Não era nada. Eu tava lá, sendo... Sim, era protegido, mas eu tava curtindo demais, assim. Até que minha mãe me coloca pra ler, minha mãe fica sabendo, obviamente, acho que, né, contaram em reunião. Minha mãe fica sabendo, e eu chego da escola e tem uma videochamada no MSN com uma amiga que eu não conhecia da minha mãe, não tinha proximidade. Joga pra ela. Eu olhei assim, joga pra ela. Eu falei, beleza. Joguei, ela desligou, deu um feedback lindo, emocionada, muito querida. E ali começa a minha história com o tarô, assim, com 15, 16 anos. A gente quer grana, né? A gente tá na aborrecência. Eu pegava uma camisa social do meu pai, colocava o tarô, um pano, numa bolsa carteiro e ia pra rua. Procurar salão de cabeleireiro, onde eu pudesse entrar. E aí eu ficava o dia inteiro atendendo. Fiz amizade com inúmeras manicures, porque era manicure de um lado e eu do outro, assim. Atendendo. Eu entrava, pedia licença, pedia pra falar com a dona. Se eu jogava pra ela, se ela gostasse, ela não precisava pagar, só me deixar por ali. E assim, eu ficava o dia inteiro fora, assim, sabe? Era muito, muito marcante. Ali eu fui criando repertório, criando história, vivendo história. Com 17 anos, época de vestibular, eu tô prestando várias provas, tô pensando em fazer história, tô pensando em fazer filosofia, tudo. E o tarô me dando que não. E eu decido não fazer nada. Passa um ano sabático, só trabalhando. No ano seguinte, eu desesperado, falei, tarô, socorro, pelo amor de Deus. Eu preciso saber o que eu faço. Tiro carta, tarô, vai ver sua tia. Falei, beleza. Na hora, era tipo, sei lá, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Meto o tarô no bolso, literal, eu andava com o tarô no bolso. Teve uma tentativa de assalto, inclusive. Passa o celular, aí eu tiro o tarô do bolso, assim, não é o celular. Caraca. E o cara vai embora, assim. Quando eu chego lá, minha tia tá saindo com o carro. Vamos comigo. Vou começar uma pós, vamos comigo. Vou começar não, vamos pra aula da pós. Minha tia era pedagoga, e na aula dela, era uma aula sobre psicopedagogia. Ela tá fazendo uma pós em psicopedagogia, e a aula era psicanálise. Quando eu entro na aula, me apaixono por aquilo, chego no tarô, o tarô me dá bandeira branca. É isso, vai fazer psicologia. Eu começo com psicanálise, me formo em psicanalista, e depois me formo psicólogo. Mas antes eu sou registrado como tarólogo, meu único registro em carteira é como tarólogo. Aonde? Como assim?
Não é como tarólogo, é como consultor, mas eu trabalhava numa empresa de tarólogos em São Paulo, alguns anos atrás, eu acho que em 2018, talvez antes, tá? Aham. Eu sou um pouco ruim com datas. Eu tava trabalhando numa lojinha de R$1, eu odiava. E com tarô, né, fazendo essa graninha. Mas aí uma amiga tá trabalhando numa empresa de tarólogos e me chama, numa empresa e me chama. Como que funcionava isso? Era uma empresa dividida em 2 setores, call center e consultores. E ali tinha todo tipo de oraculista que você possa imaginar. Eu entrava, batia o dedo das 8 da manhã às 2 horas da tarde, na minha salinha, atendendo com tarô, cobrando por minuto. E assim, ganhando uma grana lesa com 18, 19 anos. Eu tinha salário fixo e comissionado. Então, assim, maravilhoso, maravilhoso. Com 19, eu tô fazendo comprinhas de Natal, muito burguesa safada, na Faria Lima. Eu recebo um vídeo do meu pai, minha mãe gravando meu pai, dizendo assim: olha seu pai de graça aqui, fingindo que tá bêbado. Quando eu olho o vídeo, o prato de comida tá no chão e meu pai tá abobado. E aí eu escutei a Apolo dizer assim pra mim: eu te preparei pra isso. E aí eu paro, assim, meu ouvido tampa no meio da rua. Eu lembro da reação da minha amiga me tirando da rua, assim. E eu entendi que meu pai tava tendo um AVC, meu pai tava infartando, meu pai tava tendo alguma coisa e estava. E aí eu começo a acionar a família, organizar as dinâmicas. Resumo, Rodrigo. Com 11, o tarô salvou minha vida. Ele define minha profissão, ele define o meu ofício, define meus relacionamentos, mas é off-topic. Com 20, o tarô tava pagando os remédios do meu pai, o aluguel da minha mãe, a comida da minha cachorra. É uma história muito marcante. Quando a gente volta pro candomblé, minha mãe começa a se cuidar espiritualmente. E é a primeira vez que eu entro numa loja de artigos religiosos, inclusive uma casa de artigo religioso muito enigmática de São Paulo, que é a Casa de Vela Santa Rita, fechou na pandemia. Até chorei quando fechou. Mas é ali onde eu vejo um baralho de tarô pela primeira vez. E aí eu pego ele na mão, olho, acho lindo e coloco de volta na prateleira. Dá 10 minutos, minha mãe me tira de dentro da loja, tira o tarô de dentro do peito e me dá. Minha mãe furtou meu primeiro tarô. Que doido. Que também tem um significado interessantíssimo, né? Demais, demais, demais. E esse pedaço da história sempre me emociona muito, porque minha mãe não queria esse caminho pra mim. Mas ela via o tanto que me fazia bem. E aí, anos depois, se tornou o sustento dela também. Então, o tarô, ele é o pilar fundamental de tudo que eu vivo, assim. De tudo que eu vivo. É foda. É o tarô que me leva pra conhecer a bruxaria. Com 15 anos, eu tô nos fóruns buscando, porque tarô, bruxaria, acabam uma coisa puxando a outra. Sim. Conheço tradição de Wicca, bruxaria, é um grupo muito bacana, que me acolhe muito bem e que eu digo que me forma enquanto pessoa mesmo, sabe? Tive bons professores, tive bons sacerdotes, boas referências de sacerdote, que me ensina magia, e eu tenho um amor, uma paixão, um interesse muito profundo por magia. E tinha o tarô como bússola principal. Que legal. Por isso que é difícil definir eu como, eu sou tarólogo. Não, eu vivo o tarô. De uma forma muito visceral. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. É muito diferente, né, Demétrio, assim, de quem se interessou e fez um curso, ou leu uns livros, aprendeu e tirou para alguns amigos e decidiu que vai começar a trabalhar com isso profissionalmente, para quem integrou isso em si e está vivendo o chamado, né?
Eu não consigo pensar uma forma diferente de ser sem tarô, assim. Não existe um Leonardo, um Demétrio sem tarô. É indissociável. E é diferente, mas não é melhor, né? Eu sempre faço questão de trazer esse tópico. Não é melhor, não é mais bonito. Não, é difícil pra caramba. É desafiador pra caramba. Quantas porradas eu já tomei da vida, literalmente falando, sabe? E às vezes só tinha respostas oblíquas do tarô. Às vezes eu não tinha maturidade pra lidar com informações. Quantas furadas eu me enfiei lendo tarô com 17, 18, 20 anos, sabe? Rende história pra caramba. Mas formou quem eu sou. Salvou minha vida, deu propósito pra quem eu sou. Quando eu dou aula, quando eu me apresento, eu acho que é importante contar a história, porque só assim dá pra ter proporção do que é tarô na minha vida. É ele que me traz o Deus que eu cultuo, é ele que traz a deusa que eu cultuo, é ele que estrutura meu sacerdócio, que salva minha vida e que até hoje coloca comida na mesa. Então, assim, sou eu. Por que sacerdócio? Muito bem, importante. Criança esquisita, 15, 16 anos, começa a estudar bruxaria. Astrologia junto, tô tudo enfiado nesse mundo, loucuras, loucuras, loucuras. Acho uma revista escrito Apolo é o regente do signo de Leão. Falei, beleza, vou cultuar Apolo. Como foi seu chamado sacerdotal? Foi numa revista. Com 18 anos, eu tava descendo pra praia pra realizar meus votos de sagração. Porque eu amava visceralmente o que era esse Deus, como é esse Deus, o que é esse processo, e começo a dedicar a minha vida a Apolo, Apolo, Apolo. E dentro do grupo de bruxaria ao qual eu fiz parte, e fiquei ali dos meus 15, 16 anos, recebendo instrução extra oficial, né? Então, tava ali nos fóruns, sendo acompanhado de alguma maneira. Com 18 anos e 2 meses, eu fui para Brasília, fui participar do grupo, fui vivenciar aquilo, e ali dentro daquele grupo, era um grupo de formação magística, vamos colocar assim, que tinha a iniciação, ela é uma iniciação voltada ao sacerdócio. É um dos pilares fundamentais da prática de dentro daquela religião. Dentro daquela praxis, né? Apesar de ser uma religião wiccaniana, de ser um grupo wiccaniano, tinha fundamentos de prática de bruxaria que não necessariamente nos levaria a essa direção. Mas todos os meus indicadores me apontam para este caminho. E é um caminho que eu não fugi e entendi o oráculo como aquilo que salvou minha vida e como o exercício daquilo que eu realizo enquanto sagrado, sabe? O exercício daquilo que eu realizo enquanto sacro ofício, sabe? É este caminho. E por aí eu vou constituindo essa ideia do que é um sacerdócio, como levar isso ao mundo, como constituir isso aos poucos, né? E quando eu assumo e reivindico, passo pelas iniciações, passo pelas sagrações, sou um sacerdote dentro daquele grupo, depois passo por outros processos para oficializar meu sacerdócio ao Deus, depois recebo um chamado de Hecate muito posteriormente, porque primeiro ela me nega. A deusa, não, pode ir embora. Primeiro ela me nega, mas vou atendendo aos chamados. É difícil explicar o porquê. É só porque fazia muito sentido e continua fazendo muito sentido. Isso já foi tema de terapia e vou abrir aqui, né? Não tinha uma outra coisa para eu ser. Sim. Sabe? Sim. Eu não... Sim. Não tinha o quê, menino? Eu entendo o que você tá falando. Eu sei e já senti e muitas vezes sinto isso. Que é o caminho possível. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Não, por anos minha psicóloga perguntou, o que é você sem essas coisas? Eu não conseguia responder por anos, assim. Acho que uns 2, 3 anos. Até que um dia em crise, assim, chorando, eu dizia, eu não sei quem eu sou sem o tarô. E ela disse, sem o tarô, sem os deuses, sem a minha praxis. E ela disse, por que precisa ser? Por que você precisa saber quem você é sem? Quando ela me confronta com isso, porque ela estava esperando que eu descobrisse sozinho, e eu estava tentando descobrir
o que era sem. E o que ela estava dizendo, você é isso. Quando ela me confronta de você é isso, e eu vejo que dá pra ser, eu passo a viver em paz de um jeito muito, muito melhor, assim, sabe? Muito, muito melhor. Não tinha outra coisa pra ser. Eu não sou bom em nenhuma outra coisa. Eu sou mediano em 90% das coisas que eu faço. Mas eu sou um bom devoto. Eu sou um bom professor. Eu sou um bom sacerdote. Consigo viver em paz com isso. É um caminho de muito de muito sofrimento é, e de um exorcismo de nós mesmos, esse de conseguir encontrar qual que é o nosso local de expressão no mundo e o que né, o que torna a vida num primeiro momento suportável, e depois traz algum tipo de alento e de empolgação, e depois traz uma consagração de falar, cara, isso é maravilhoso, mas eu agora consigo também ver beleza em outras coisas que não seja só isso, e depois te permite consagrar todas as experiências e encontrar encanto em tudo, né? Pelo menos assim, essa é a minha trajetória de desenvolvimento consciencial, né? De passar por um inferno existencial e aos poucos precisar de um foco muito específico para depois conseguir ressignificar e dignificar tudo ao redor. E eu penso que se por um lado é um sofrimento muito grande, por outro lado existe uma dedicação que torna algo de distinto em relação às experiências dos demais, né? E eu acho que é muito interessante quando você fala assim, né? Não estou falando que a minha experiência né, ela é melhor ou pior, ou que a forma como eu conduzo né, o meu ofício ele seja né, melhor do que de outras pessoas. Mas, de uma certa forma, essas experiências elas consagram esse ofício de uma maneira tão intensa que é difícil de se replicar. E essa consagração ela traz, sim, uma virtude, né, qualitativamente superior justamente por ser rara, por ser difícil, né? Então é interessante de olhar dentro dessa perspectiva, porque eu hoje tenho uma leitura de mundo, Demétrio, não sei se você vai concordar, que existe, né, esse boom cíclico de interesse pela espiritualidade. A gente viveu isso nos anos 60, depois a gente viveu isso nos anos 80, nos anos 2000 a gente teve isso, e agora a gente está tendo novamente, e cada uma dessas ondas elas têm características muito específicas. Hoje a gente tem uma onda em que todo mundo acha que sabe tudo porque leu alguns livros de um assunto. Assim, quando a gente vai confrontar esse conhecimento dos demais, aliás, a gente não tem muito espaço para confrontar, a gente vê que o saber tudo ele se resume ao nível referencial que o indivíduo pode obter, que está dentro da bolha dele, dentro do algoritmo dele, etc. E tal. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque você me traz uma narrativa de vida que ela é muito intensa e muito profunda e que ela te traz um letramento emocional e consciencial que com toda certeza faz muita diferença dentro da sua né, dentro do seu processo lógico de análise terapêutica, né, com seus clientes, e também no seu processo oracular, né, no seu ofício sacerdotal para com outras pessoas. Então, eu acho que isso é algo que precisa ser destacado para a gente entender tanto sobre a nossa trajetória prévia, quanto também sobre quais são as possibilidades da nossa trajetória futura. Entende o que eu estou querendo dizer? Definitivamente, definitivamente. Existe um princípio que fala sobre a história precisa
defender-se a si própria, né? Quando a gente escuta a pessoa dizer, eu sou muito foda porque eu sou muito foda, é uma coisa. Mas a história, quando defende a si própria, é um outro princípio. E acho que é isso que você tá trazendo, né? No fundo, eu tava pensando sobre isso ontem, né? Por conta de eu assisti Central do Brasil. E no final das contas, o nosso ofício é sobre contar histórias. Eu sou um eterno contador de histórias. E sim, para contar histórias você precisa sentar para ouvir, sentar para contar, sentar para viver, para sonhar através do olho do outro, para sentir a dor do outro, para dar significado para os seus sonhos, para as suas vivências. Sim, o empírico, a vivência, ela é insubstituível e sim, ela se torna um filtro de interpretação para o mundo, né? Então, mesmo que eu faça com que as minhas identidades secretas, eu sou Batman, né? As minhas Batmans, as minhas personas, elas fiquem separadas, é uma pessoa só. Então, sim, as minhas leituras oraculares, não tem como ignorar o psicanalista, o psicólogo que existe dentro de mim. Assim como que no ofício oracular, o sacerdotal, também existe o psicólogo, né? As duas coisas, elas existem, coexistem, todas essas coisas, elas existem. Na clínica também. Claro, óbvio que eu não vou vocalizar, tipo, estou vendo a sua avó morta, trazendo este emaranhado emocional que você está vivenciando. Mas é um forte indicador de, me conta como que era a sua avó. Né? Então, a gente passa a viver a vida de um jeito diferente. Sim. Eu tenho começado a pensar muito sobre essa questão de nós sermos a soma das experiências que a gente já teve na vida, né? E começado a valorizar ainda mais essa coisa de as experiências que a gente tem, né? Tanto os lugares que a gente vai, mas também as pessoas que a gente conhece, né? As situações e as circunstâncias em que a gente se coloca, tanto voluntariamente quanto involuntariamente, valoriza inclusive muito mais as experiências que a gente se coloca voluntariamente, que a gente, né, planeja e executa através da nossa vontade aquilo que a gente gostaria de vivenciar e de desfrutar, e conscientemente integra aquilo dentro da nossa tomada de decisão. Mas por que isso tudo? Porque eu parto de uma linha de entendimento de espiritualidade, Demétrio, que eu falo que a maturidade do indivíduo ele está alçada dentro dessa metaconsciência, dessa capacidade do indivíduo de operar a própria consciência de forma voluntária e ir fazendo esses ajustes internos. E aí, a gente que é magista, a gente que é espiritualista, a gente que tem contato com muitas egrégoras e muitas energias diferentes, essas experiências interiores, elas também consagram as nossas vivências e quem nós viemos a ser, né? Então, o contato que a gente tem com entidades diferentes, né, com deuses e deuses, né, as trocas que a gente tem com outros sacerdotes, com outros magistas, aquilo acessa alguns aspectos muito especiais dentro da nossa psique. Nem todo mundo consegue ordenar e dar coesão para isso, mas quando a gente consegue ter um indivíduo que passou por essas várias experiências e poder conversar com ele, né, numa narrativa organizada, orgânica, espontânea, né, e autêntica, faz com que essas experiências elas se multipliquem e elas toquem outros aspectos nossos. E eu estou falando isso porque, conforme eu vou escutando você contando a sua trajetória, eu consigo ver que você é uma pessoa nova, mas que já teve acesso a muitos estados de consciência que pouquíssimas pessoas tiveram ou vão ter, né, ao longo de uma vida, vamos dizer assim, mais morna e ordinária, e aí sem fazer muito juízo de valor, mas né, isso é isso que eu quero dizer, sim, que eu acho que isso consagra um pouco a nossa forma de se colocar no mundo, né? E aí quando a gente fala que esse era o único caminho possível, porque é isso, né? A gente vai passando por experiências que elas são aterradoras, mas que depois que a gente supera elas consagram o que a gente pode ser para os demais.
Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Ou não tô viajando na batatinha? Definitivamente, não, imagina. É lindo conversar com esse olhar, porque a gente vai viajando no discurso, né? E a vida vai. Você falou sobre a tessitura, e uma expressão que eu uso com frequência é que a tecelã não erra nunca, né? A tecelã não erra nunca. E os encontros, os acasos, a gente tem a bênção e a maldição de não ter mais o acaso, né? E viver uma vida sem acasos, viver uma vida sem justificativas, molda muito da nossa percepção para com relação ao mundo, para com relação às pessoas, para com relação às dinâmicas todas. Desde de date, né? a grandes encontros, como o que está acontecendo aqui hoje. Isso é muito marcante. Imagina, é o dia que eu saí a primeira vez com meu marido, quando amanheceu, eu ouvir claramente sendo dito: você vai casar com ele. Que legal. O sol nascendo, anjinhos tocando liras, e eu deitado, tipo... Meu Deus do céu, eu sou muito maluco. Sabe quando você tá olhando assim pro teto? E você olha e fala: meu Deus do céu, eu sou muito maluco. Eu tinha acabado de conhecer a pessoa, qual que é a chance, sabe? Ô, Demetrio, você nessa questão de acaso, você entende que essa é uma força que permeia a vida das pessoas, que não tem uma espiritualidade formalizada e consagrada, e que conforme a gente vai adentrando nos mistérios, ela vai deixando de exercer essa força na nossa vida? É mais ou menos isso que você entende? Ou não? Ou o acaso não existe em circunstância nenhuma e ponto? Eu acho... Eu tenho opiniões polêmicas quanto, né? Sim. Eu digo que coincidência, acaso, é band-aid social. É um nome bonitinho pra gente não confrontar algumas pessoas com a realidade da proporcionalidade. É roda da fortuna, né? Minha aula de roda da fortuna é quando eu perco aluno. Vamos lá. Vocês têm arbítrio quando muito, livre não muito. O acaso, vamos lá. Beleza, preferia estar dando aula para vocês todos presenciais nas Maldivas, como minha mestra diz hoje, né? Adoraria, eu continuaria dando aula, mas nas Maldivas, sabe? Tranquilamente. Porque eu amo dar aula, mas livre não somos. E não, sou astrólogo tradicional, então a noção de liberdade e de acaso começa a ficar um pouco mais distorcida dentro desse lugar, começa a ficar um pouco mais confusa de ser aceita como ela é disposta, sabe? Por exemplo, você abre o mapa do Cazuza desde o dia em que ele nasceu, e está escrito no mapa do Cazuza que ele ia morrer de problemas de casa 5. Ele ia viver problemas ligados à luxúria, a exageros, a festas, a sexo. Ele teria problemas dentro deste lugar. O dia em que ele nasceu. Estava escrito que ele ia ter complicações do HIV e por isso que ele ia morrer da AIDS. Não, podia ser diabetes. Os prazeres também pode ser um pudim por dia. Mas dentro daquela esfera de manifestação, existe uma janela um tanto quanto limitada de expressões que a tecelã pode criar, sabe? Porque quando a gente começa a analisar esse lance de grande teia, até o calor que a gente está vivendo, não tem como a gente reclamar. É só calor, é só um dia mais quente. Não é. Não é. E a gente sabe que não é. Só que viver com essa visão é pesado e ao mesmo tempo é pesado e ao mesmo tempo libertador. E você sabe, Rodrigo, foi uma grande quebra dentro de mim. Aconteceu essa quebra com o processo do meu pai. Porque eu venho de uma educação magística dizendo a realidade tem que se dobrar à sua vontade. E existia uma certa cultura em específica com esse negócio de ataque mágico, isso, aquilo outro, bibibi, bobobó. Só que assim, eu tô andando, quando eu recebo um vídeo, eu tenho minha consciência raptada, e o Deus em que eu entrego a minha vida olha pra minha cara e fala assim: eu te preparei pra isso. Pera.
Como assim me preparou pra isso? Porque eu entrei em crise de fé completamente com relação à magia. Eu falei, como que eu não consegui magicamente precaver isso? Eu tive presságios, eu tive os sinais, eu falei pro meu pai, eu fiz uma leitura de tarô pra ele, eu tive uma crise de madrugada falando pra minha mãe, manda ele voltar, manda ele voltar, manda ele voltar, tem um problema acontecendo, vão fazer ele, vão fazer ele. Meu pai é taxista em São Paulo, à noite, tinha um risco de morte, assim, iminente, muito, muito próximo. E quando acontece, eu quebro. Eu quebro magicamente falando, entro numa pira bizarra, assim. E começo a me questionar sobre magia não existe. Imagina, esse negócio é delírio. Aí junta com a faculdade, que tá dizendo dos meus episódios psicóticos, que essas coisas que eu tô ouvindo é coisa da minha cabeça. Nossa, eu entrei numa crise até que o Deus se manifesta pra mim no meio da rua. Aham. E eu sento na porta de uma farmácia e começo a chorar copiosa e desesperadamente, assim. Eu tenho um flash, Rodrigo. Eu tô andando e nesse questionamento, nessa fritação e ofendendo os deuses, o diabo, e quem estivesse passando do lado, até que o Deus, ele dá um flash na cara, assim. Eu tomo meu corpo inteiro reage, assim, aquele arrepio, aquela ânsia de vômito, como se eu tivesse um tapa. Eu caio, sabe? Não caio literalmente, não, mas eu vou. Sabe quando você vai minguando, eu sento, e aí eu choro. Nossa, choro. E aí eu paro, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se não existe, eu tô doente, porque eu tenho alguma coisa acontecendo. Mas aí a vida começa a se organizar. Eu tenho acesso de um anjo da guarda que se compadeceu a situação em que eu estava vivendo e me dá de presente mesmo a minha formação como astrólogo, que é a Letícia do Piloto Júpiter. E ali eu começo a entender e interpretar o que é astrologia, como é que é, por onde que é, como que são os conceitos de destino, mundo grego, e aí eu começo. E aí eu vou embora, assim, sabe? E a visão da astrologia sobre tempo, destino e vida encaixa em tudo que eu tô vivendo e dá sentido para toda a prática que eu tinha. E aí as coisas começam, sabe? Saturno, né? Então, o caos aconteceu, aí depois veio a foice e as folhinhas verdes voltaram a aparecer. Mas sim, eu abri mão do acaso, da coincidência, que é só um negócio bonitinho, a partir do momento em que eu tomo noção da proporção. Nem tudo vale a pena, a minha fritação, nem tudo vale a pena eu ficar vendo sinais, né, ficar vendo Jesus na torrada, nem tudo vale a pena, mas eu digo que, né, os deuses falam em tudo, em absolutamente tudo. Sim. Que E legal. quando você para pra ouvir, você ouve. E quando você fala, por exemplo, desse processo, né, de formação em astrologia tradicional e começar a trabalhar com magia astrológica, como é que é isso hoje na sua vida? Como é que é esse trabalho, essa prática? Né, como é que você concilia isso com né, o seu sacerdócio? Quando você trabalha com os planetas, você trabalha enquanto forças ou você usa, sei lá, eles como correspondência às divindades helênicas? Né? Como é que é isso, Demétrio? Nos últimos anos do grupo em que eu pertencia, a minha prática pessoal vinha se dissociando da prática do coletivo. Eu tive um professor e foi meu iniciador, e eu brincava que a gente era os gênios malucos da ciência. Sabe aquela galera do vamos estudar árabe, vamos, porra, e todo mundo se joga, sabe? Tipo, e aí... E ele me estimulava muito a buscar as coisas, ia junto comigo. Inclusive, é onde entra a geomancia, que é o papo de hoje. Mas ali começa a geomancia, começa a astrologia medieval, a astrologia árabe, começa esses processos. Então, mesmo antes da formação enquanto astrólogo, esse lugar da astrologia como fio condutor de uma praxis já estava acontecendo. Né, já estava ali surgindo, já estava se delineando, já vinha tendo os insights, as sacadas, porque, né, tem aquela hora que você começa a ouvir a voz do anjo sussurrar no seu ouvido. Né, e você começa, tá, isso aqui é aquilo lá, isso aqui puxa pra cá, e puxa e sobe e desce, enfim.
e vai se constituindo. E eu tenho muito para mim que esse processo se deu justamente como um processo de condução do próprio Deus. Então eu tenho os deuses helênicos sentados em seus tronos astrológicos, né? Assentados em seus tronos astrológicos, em correspondências que fazem muito sentido para dentro da minha praxis, para dentro do meu grupo. Tem algumas dinâmicas bem específicas, né? Que fazem sentido para aquilo que me foi trazido. Um exemplo, por exemplo, é que Marte em Libra, para mim, é a manifestação perfeita de Atena na Terra. E isso me toca de forma muito verdadeira e muito pessoal, entende? Mas é nesse lugar do eu vou sacando, eu vou vivendo, eu vou sentindo, eu me ponho diante da força e espero a coisa aparecer. Eu sou meio maluco desse lugar mesmo. O que já garantiu algumas cagadas mágicas. Óbvio, né? A gente precisa de repertório. Óbvio, quem nunca botou fogo em alguma coisa que ataque a primeira pedra. Mas eu sou essa figura do beleza, tá? Eu tô sentindo de levantar o bracinho e chamar a força e ver o que vem. Bora, sabe? E foi se constituindo nesse sentido. Mas respondendo a parte de jeito objetivo, sim. Eu tenho os deuses helênicos sentados em suas respectivas posições, astrologicamente falando. Legal, tá. E aí o trabalho o trabalho de magia astrológica, ele é um trabalho que ele é tanto nesse sentido cerimonial, quanto então também devocional. E também tem uma parte bastante taumatúrgica, se a gente puder colocar assim, tem uma parte bastante... Hoje a minha prática de magia astrológica, ela traz magia cerimonial, ela vai trazer os princípios da magia astrológica e vai trazer a minha raiz, bruxaria, né? Nesse lugar roots, mão na massa, um jeito muito meu de fazer as coisas, assim. É aquela coisa do vamos buscar santematas, vamos buscar correspondências, vamos despertar as coisas no mundo. Bruxas servem a terra no final das contas. E então, estamos aí para trabalhar. Legal, que massa, cara. Muito legal. Bom, eu te perguntei uma coisa logo no início, né, sobre o porquê do seu trabalho ser o cronocrata. Você quer falar um pouco sobre isso? Muito bem. Uma das técnicas de magia astrológica, e talvez a das que eu mais goste, é a de remediação, uma técnica de remediação, é esse lugar ou compensação, depende do nome, né? É esse lugar onde você pega pontos do seu mapa que são debilitados, que são difíceis, que são assim ou assado, e realiza ali um trabalho, realiza uma obra em nome, né, desse planeta. Cronocrata é uma palavra composta, né? Cronos de tempo e crata de senhor. Então, o cronocrata é o senhor do tempo. E cronocrata é um termo utilizado dentro da astrologia tradicional para ser o senhor do tempo, regente das fases da nossa vida, de determinados períodos e todo o restante, mas faz direta relação a Saturno. E Saturno é um planeta que eu procuro realizar remediações, né? Essa é uma delas. Então, o cronocrata é uma remediação a Saturno, é um ato devocional a Saturno, é uma referência às minhas práticas mágicas, astrológicas, é uma referência ao meu trabalho como um contador de histórias celestes. Acaba que, com a Tecelã Nunca Erra, todas as coisas estão bem costuradinhas, estão bem amarradinhas em torno de tudo isso. Que legal, que legal. E agora sim eu vou voltar para o ponto inicial, quando você falou sobre o tarô como um caminho né, mágico também, e não só oracular. E aí eu queria entender como que você entende isso e como que é essa prática. Muito bem. Eu acho que tem 2 movimentos principais dentro da minha prática, pois eu tenho o tarô enquanto tudo na minha vida, antes de participar de uma ordem de magia, que tem o tarô como matriz. E ali, uma coisa bem freestyle mesmo, né? Então,
pessoal. E quando eu faço 18 e vou para Brasília, e vou para lá, eu vou para ter aulas de tarô, onde essas aulas de tarô, elas eram a porta de entrada deste caminho de caráter iniciático, que tem o tarô como pilar central, né? Eu passo lá pelos processos de iniciação ali, saio desse grupo e venho para o grupo onde eu estou hoje, com a minha mestra no Caminho da Imperatriz, Nívia Pegion, você deve conhecer. E a Nívia, ela hoje é guardiã do caminho, mas ela é iniciada do Roberto Caldeira, que é um dos nomes do mundo tarológico importantes, assim. E o Caldeira, ele fundou o Caminho do Louco, ele fundou essa escola de tarô, de um estilo de leitura de tarô, de abordagem de tarô, e estruturou 3 módulos iniciais, que já começam a apresentar o tarô não só como uma ferramenta oracular, mas também como um instrumento de magia, também explorando a capacidade de representação do tarô. E após essa formação básica, você pode pleitear uma iniciação dentro deste caminho, né? E eu digo que o caminho salvou, me curou da crise, sabe? Quando eu encontro a Nívia, assim, eu tô bastante perdido, saí do grupo, tava sem referências, passei por umas quebras pessoais mesmo, sabe? Tomei posturas que não deveria ter tomado, quebrei, Saturno passou, e quem vai me buscar é a Nívia, assim, tipo, eu bato na porta dela chorando, todo cagado, sabe? E o tarô, enquanto matriz central, é ter o tarô como quando a gente pensa em magia de tarô, a gente fala muito a nível popular de ter o tarô compondo uma prática. Então, o tarô é Imperatriz é Vênus, vou fazer um ritual para Vênus, vou colocar a carta da Imperatriz, vou chamar a egrégora da Imperatriz, vou entrar no arquétipo da Imperatriz. Tá errado, não tá errado. É o que se pratica dentro de um caminho que tem o tarô como matriz? Não. Um caminho que tem o tarô enquanto matriz tem o tarô como referência central. Pensar tarô, ter ele como um sistema de magia completo, autossuficiente, inclusive. Com correspondências próprias, com estruturas próprias, com desenvolvimento próprio. E é uma escola fundada pelo Caldeira, hoje em memória, que os deuses o tenham, um lugar muito especial, mas é um sistema, um tipo de vivência mágica e de processo de experiência mágica muito único, Rodrigo, assim, muito diferente. E profundo, muito profundo. Tarô, quanto mais você vive, ele mais se mostra, e quanto mais você se mostra, mais você mergulha, e a cada mundo um louco novo, e assim vai indo, né? Eu tenho essa impressão de que o tarô, ele é uma das colas, assim, entre o processo da magia cerimonial, né, mais voltada para um ocultismo erudito e etc e tal, e esse processo da bruxaria e de outras vertentes que às vezes elas são um pouco mais práticas e mais pé no chão, né, eu tenho essa impressão de que é um conhecimento que ele permeia alguns mundos, né, e eu vejo assim alguns magistas menosprezarem, né, esse conhecimento, e aí não menosprezarem no sentido preconceituoso, mas no sentido de não ter um entendimento de quão potente essa ferramenta é e o quanto que ela permite o desenvolvimento da consciência, né, do magista, né, do praticante, do indivíduo, né, que não é só uma ferramenta de né, aconselhamento, mas uma ferramenta de fato desenvolvimento consciencial, né? Eu gosto muito de definir ele como a ponte. Você colocou a cola, eu gostei também muito, mas ele é essa ponte mesmo, então, né? O tarô se abre qualquer porta, né? Você vai ler sobre arquitetura, você usa o tarô. Você vai ler sobre budismo, você usa o tarô.
Você vai ler sobre shintoísmo, dá pra ler com o tarô. Então, se tarô é a chave que abre tantas portas, realmente dá pra acessar universos incríveis através do tarô. Sim, sim. Que legal, que maravilhoso. Cara, Demetrio, me conta algum tipo de episódio marcante dentro da sua vivência né, mágica e espiritual com o tarô, assim, algo que, né, que se apresentou diante de uma leitura ou diante de um ritual e que de fato trouxe uma confirmação e você falou, cara, né, isso que foi impressionante, enfim, histórias. Tem uma que é até engraçada em algum nível, mas muito marcante. Quando mais novo, acho que eu tinha uns, sei lá, 19 anos, eu tinha uma melhor amiga, era muito mais velha do que eu, sempre me relacionei com pessoas mais velhas do que eu, e estando dentro do mundo magístico, você acaba se relacionando mais ainda com pessoas mais velhas, né? Sim. E é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amável. E ela iniciou o relacionamento com uma pessoa, ou estava às vias de iniciar uma relação com uma pessoa. E eu leio o tarô pra essa minha amiga e me parece que tá tudo certo, tá tudo incrível, tá tudo maravilhoso, vai dar tudo certo, bacana, legal. Nisso, esse cara é um cara de muita grana, né? Ele tinha relação com presidência de companhia aérea, assim, sabe? O cara é um cara de muita grana. E aí, ele tá interessado, aí ele sumia, tá interessado e desaparecia. E lendo o tarô me diz, ele tá interessado, ele quer vir, ele quer estar aqui, mas o tarô está me dizendo que tem uma outra moça, essa moça é uma ex dele, tem uma relação com ele, tem alguma dinâmica com ele, e está impedindo isso. Vou resolver. Por quê? Porque eu era adolescente. Adolescente tá acostumado a meter o bedelho onde não é chamado. Exatamente. Porque eu era adolescente, porque eu usava magia para resolver todos os meus problemas e problemas que também não eram meus. Vamos resolver. O que acontece? Normalmente na adolescência, a magista começa a desenvolver capacidade mágica, só que esbarra naquelas questões de convicção, fé, crença, coisa que não estava acontecendo comigo, porque eu cresci no meio da macumba. Então eu tinha plena convicção de magia, era normal, funcionava. Eu não tinha que ser convencido de que magia funcionava, entende? Então a barreira do limite mental eu já tinha ultrapassado. E esse limite é uma corda de segurança para adolescente, né? Então eu era um magista competente, eu sou um magista competente, mas eu era um magista competente e imaturo. Então, eu vou resolver essa parada. Vou lá e desfaço a magia. O que acontece? 1 ou 2 dias depois, esta minha amiga, ela é pseudo-assaltada. Por que pseudo-assaltada? Porque o cara vem pra assaltar ela, esfrega a arma na cara dela, fica grogue no meio do assalto e vai embora. Sem levar absolutamente nada. Caraca. Ela me liga e fala assim, tem alguma coisa acontecendo. Ela se urinou inteira, foi bizarro. Ela me manda mensagem e fala, tem alguma coisa acontecendo, corre, vamos ler, vamos ver o que tá acontecendo. O que estava acontecendo? Eu vi que o cara estava, sim, sendo manipulado magicamente por uma outra pessoa, mas eu não fui verificar quem era a outra pessoa. Tchanã, está eu numa guerra mágica com 19, 20 anos. O que acontece? A gente começa, né, um embate espiritual de caráter significativo. E assim, Rodrigo, cena de filme, a ponto da guria do lado de lá entrar em contato com esta minha amiga e falar quem é este viadinho que está te ajudando. Porque eu sei que competência para isso você não tem. Quem é este guri? Quem é este menino? E aí ela começa a ver nossas fotos juntas, ela manda mensagem pra mim. Eu tenho histórico dessa conversa guardada porque é hollywoodiano, assim, sabe? Sim. E ofensas e coisas do gênero, e a treta acontecendo, generalizada, assim, dela dizendo, larga ela, vem trabalhar comigo, vai ficar muito melhor. Ela era ex-garota de programa, conheceu esse rapaz,
encantou esse rapaz e se tornou o braço direito desse rapaz. Olha E aí, aí. quando eu desfaço o encanto dele, ela fica puta. E com razão, o que eu fui meter o bedelho lá? Sabe? Ela ficou revoltada. E nisso nós estamos dentro das batalhas, dentro do processo, o medo generalizado e ao mesmo tempo fúria. Tem um dia que eu acordo, assim, os meus rompantes de acordar. Eu não sei você, mas o limite entre o sono e o acordado, pra mim, é o momento do processo de inspiração. Eu pego uma sequência de cartas, monto numa disposição no chão, ponho uma disposição de velas e começo a realizar um decreto, um encantamento, um despertar em torno daquilo muito visceral. Eu lembro das sensações físicas do meu corpo. Assim, meu corpo é onde eu falo, né? Eu não consigo mais por mais práticas cerimoniais que eu estude, me interesse, o lado bruxaria, que tem o corpo como instrumento, grita muito comigo. Então, o coração na taquicardia, o coração aqui no pescoço, o suor rolando, a coisa acontecendo. E aí eu deixo tudo no chão, depois que aquela sensação desce do meu corpo, e foi o tarô, eu tenho certeza, o tarô, a egrégora do tarô, vamos colocar assim. E eu volto pra cama, deito e apago. Acordo um monte de mensagem. Uma amiga desta guria estava do lado de lá, mandando mensagem pra gente, dizendo: para que vocês vão matar ela. Vai dar meu BO, ela sofreu um acidente, tá em coma. Caralho. Na madrugada de hoje. E aí, bizarro, assim. Aí não tinha como questionar que não era aquilo que estava acontecendo e tal. Mas esse não é o mais impressionante dessa situação. E aí, enfim, a história se fecha para outros caminhos e, enfim. Ninguém fica com cara no final do dia, diga-se de passagem. Tá? O rolê todo foi só pra livrar o cara do encantamento e pronto. Eu vou interpretar desse jeito, que eu fui só o veículo de libertação. Ah, que lindo. Não intrometido sem noção. Olha que risco, velho. Enfim. O mais incrível é aquilo que eu montei e que eu realizei, eu fiz com o tarô anos depois, quando eu entro nesses grupos, quando eu sou iniciado, que eu passo pelas revelações, e é ensinado. Sim. E aí eu olho assim, e aí a pessoa que tava me iniciando, tipo, sim, você viu isso antes. Você viu isso muito antes. Olha. E aí a minha cabeça explode completamente, assim, sabe? Isso é muito, muito incrível, porque, de novo, eu falo tarô, linguagem pra mim é tarô. Então, e não tinha nada, eu não invoquei nenhuma outra força, eu não chamei um anjo, eu não chamei um espírito, eu não chamei nada, eu não chamei o arquétipo de nenhum arquétipo, de nenhuma carta, eu só coloquei o tarô no chão, algumas velas, e trabalhei em cima, e rolou. Sensacional. Sensacional. E eu digo, foi um tarô que me ensinou. Essa é uma das minhas experiências mais marcantes, né, dos processos mais drásticos, mas tem experiências lindas, assim, em cerimônia de tarô, eu ver que realmente há uma presença divina trazida ali. Sabe? De você perceber que um espaço simples, solene, mas simples, tá com sua atmosfera alterada. Sabe quando você entra em centro kardecista, que você começa a bocejar, que você começa a sentir aquela vibe por conta de uma presença de uma cerimônia de tarô? De ver processos catárticos de limpeza do corpo físico, de ver... Sabe aquele efeito que deixa os ambientes meio nublados quando tá fazendo magia? Acontecendo, se manifestando enquanto você tá fazendo magia, sabe? Meu, e ter o tarô como fio condutor disso é ter pessoas que são de inúmeras práticas. Tem macumbeiro, tem bruxa, tem ateu, tem kardecista, cristão, todo mundo junto num rolê de tarô, porque todo mundo ama tarô, fazendo o negócio acontecer. Demetrio, vamos falar de diário mágico? Vamos falar de diário mágico. Bora lá.
palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Como que é isso aí na sua vida? Você tem essa prática? Você anota aspectos da sua vida, das suas tiragens e tal? Não? Como é que é esse rolê de anotação mágica? Você não está me vendo, né? Mas tem 1, 2, 3, 4, 5 cadernos na minha mesa e ao meu redor neste instante. Né? Então, tem os casos que eu vou levar para aula, anotar, né? Então, tem aqueles casos que eu vou levar para exemplificação, para trazer como estudo de caso, para trazer para conversar. Porque aí eu volto quando eu tenho feedback dos clientes, reinterpreto, reanoto, reorganizo para conseguir discutir com os meus alunos, entender como que aquilo se estruturou, não como uma regra, né? Porque até eu falo que eu não interpreto carta de outro tarólogo e também não recomendo a mesma coisa. Legal. Mas entender como o tarô se comunica comigo, talvez seja uma forma de entender como o tarô se comunica com você. Então, quando eu mostro essa comunicação acontecendo em termos práticos, a gente consegue criar uma narrativa mais linear, né? A gente consegue trazer essa lucidez de forma lúdica para dentro da prática. Tem diário de sonho, importantíssimo, fundamental, muito necessário. Caderno de reiki, caderno de desejo, caderno de desqueridos. O famoso caderninho dos vacilos. Mas mais do que isso, eu tenho sim Ele é um diário de viagem, sabe aqueles que tá comigo há muito tempo e eu vou colocando mais folhas nele, mais material dentro dele, enquanto ele fechar, ele tá ali dentro, e ele é meu caderno. Onde estão as minhas iniciações, os meus nomes, as minhas datas, o que eu vivi, o que vi, quando vi. Legal. Isso é muito importante, mas esse é um hábito que eu sinto que eu deveria ter aderido antes, sabe? Eu deveria ter buscado isso antes. Eu só fui entender a maturidade, né? Eu só fui conseguir entender a importância com a maturidade. Porque eu tenho a impressão que muita coisa de hoje poderia ser melhor documentada se eu já tivesse o hábito do começo. Mas minha disciplina não era a melhor. Da onde Hoje ela que melhorou vem muito. o começo da anotação? É de quando você começa a se envolver com os grupos de bruxaria? Vem deste lugar, mas vem do lugar de uma falha minha, pra falar a verdade. Ah, Eu tenho uma experiência espiritual específica com um aliado espiritual. Eu concordo, combino, não tomo nota, me esqueço. Ele não entendeu? Aham. E aí, por não ter tomado nota, por não ter tido nada, eu até hoje tenho a impressão que eu paguei um pouco a mais do que eu precisava ter pago. Mas eu não tinha tomado nota. E aí eu falei, então é pra isso que faz a anotação, sabe? Excelente. Que doido. Começa aí, mas também com o complemento de em algum final de ano, em alguma celebração de antepassados, revisitando os meus cadernos, aquele sentimento de saudosismo bateu e eu falei, é um presente do meu eu do passado, então eu do presente trabalhe, sabe? Para o eu do futuro ficar feliz. Então, criei esse lugar de autocuidado, hoje eu entendo isso tal qual, um lugar de autocuidado, de autoamor mesmo. É importante. E os seus cadernos, eles são anotados à mão? Todos. Eu sou ateu de celular. O máximo que eu faço Ateu de dentro celular. do celular, magicamente falando, é quando eu tenho um sonho e eu acordo de madrugada. E aí não é nem grava. texto. Eu abro o áudio, só o áudio. O olho não, só o áudio. Então eu desbloqueio, eu gravo o áudio, falo o que eu tenho que falar, envio, jogo o celular longe e volto a dormir. Quando você tem aqueles sonhos que te acordam em horários impertinentes, assim, sabe? E depois você Então, transcreve. depois transcrevo. Tá, legal, boa.
boa. E algum caderno de anotação das tiragens, assim? Não. Sim. As mais relativas, né? As que, de alguma forma, putz, que sacada massa, sabe? Sim. Que aspecto legal acontecendo aqui. Esse 9 de espadas mostrando, é, mostrando um astrólogo surgindo. Legal. Porque chega no momento que são tantos jogos e tantas tiragens que não tem por que você ficar anotando nem as coisas pra você, nem as coisas dos outros, né? Então, eu tomo nota de jogos problemáticos por uma questão de segurança e jogos enigmáticos, né? Aqueles casos diferentões, aquelas coisas que vão ser interessantes, ou a disposição das cartas me chamar a atenção por algum motivo específico. Aí eu vou lá e tomo nota para manter aquela informação guardada. Mas sabe que eu tenho utilizado bastante de inteligência artificial para algumas dinâmicas, né? As minhas tiragens, elas são gravadas. E o Gemini tá fazendo resumos das minhas consultas, que costumam ser muito mais fáceis de serem acessadas. Então tá bem legal, cara. Tá bem legal, assim. Tá dando Esse ano as mandalas estão incríveis. Eu consigo pedir um recurso de... Faça um resumo da mandala dessa pessoa pra mim, e ele organiza tudo que eu disse, o tópicos, bonitinho. E para quem normalmente faz mandala e não volta na gravação ao longo do ano, eu acredito que esse ano as galera vai estar mais próxima da mandala. Porque eu tenho muito aquele feedback do, putz, se eu tivesse ouvido a mandala no meio do ano, eu não teria caído na merda que eu caí, sabe? E as pessoas não voltam para assistir 1 hora de gravação, 1 hora e meia de gravação. Então, talvez com um texto mastigado as pessoas leiam. Quando eu faço a minha revolução solar no início do ano, ou quando eu faço algum processo de mandala, né, anual, eu mesmo vou ali anotando os pontos relevantes e importantes, né, para serem observados ao longo do ano. Assim. Então eu vou fazendo esse processo manual para ter, né, isso como índice. Mas nem todo mundo tem essa coisa que eu tenho dessa organização de pensar o ano de forma planejada. Mas, cara... Eu consegui disponibilizar um planner mandalar, assim. Eu monto a mandala mês a mês com as previsões, os conselhos, as orientações, com espaço para anotação. Mas se a gente for conseguir fazer tudo que a gente quer, eu preciso de um clone. Mas legal, né? Tipo assim, a pessoa marca com você, você já manda o documento em PDF previamente, fala assim, cara, vai anotando aí enquanto a gente vai conversando, né? Que você vai ter isso aí depois. Isso é muito legal. Um dia eu chego lá. Demétrio, me conta, onde que as pessoas podem te encontrar, cara? É Instagram? Tem outras redes? Como é que as pessoas falam com você? Me passa os links todos. Basicamente, eu tô como cronocrata em qualquer lugar que você estiver. @o cronocrata pro Instagram, e tem uns episódios de um podcast adormecido no Spotify, sobre astrologia, inclusive. Tem uns textos espalhados em alguns blogs por aí. Preciso organizar isso de uma forma melhor, mas estruturalmente o Instagram você consegue me acessar tranquilamente. Que massa, cara. Maravilhoso. Foi ótimo. A gente foi por né, outros caminhos, né, que foram imprevistos, mas eu te falei isso no início da conversa, que, né, a gente começa a bater o papo e o papo vai se moldando, e como você citou 2 vezes, você tá a tecelã nunca erra, né? Definitivamente, você tem toda a razão. Super tranquilo, super prazeroso o processo. Tô terminando energizado, assim. Obrigado por ter aceitado. Regina, obrigado por você pelo espaço, pela oportunidade. É muito importante o trabalho que você faz. É importante saber que a gente pelo menos não tá doido sozinho, né? A gente tava comentando isso antes da gravação. Tem coisa que a gente ouve dentro desse ambiente que você propicia, e traz aquele lugar do caramba, eu não tô sozinho. É importante. Tem outras pessoas que estavam passando pela mesma coisa. Tem outras pessoas que estão buscando a mesma direção. Então, esse espaço que você cria, ele é um oásis. Definitivamente um oásis. Então, muito, muito obrigado por isso.
Obrigado, cara. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo compartilhamento dos conhecimentos, dos casos, da história. Foi muito legal, foi muito inspirador e é isso, né? A gente continua, né, trocando essas ideias aí. Muito obrigado, querido. Aí sim, espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. O Diário Mágico ele é feito por uma equipe. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador e o gestor de toda essa egrégora. E junto de mim, eu tenho ele, o Guilherme Neves, lá da @Lefou Produções, o nosso editor querido que faz a magia acontecer. E quem faz as artes de capa pra gente agora é o João Paulo Ponciano. E vocês podem ver o trabalho deles ilustrando das thumbs, ilustrando o nosso Instagram. Segue a gente lá e continue anotando os seus resultados. Lefou Podcasts.